Olá pessoal, aqui é o professor Ramiro com mais uma videoaula sobre Python. Hoje nós vamos estudar a estrutura de repetição for. Tá? Então vamos lá. Até agora nós aprendemos a desviar das coisas, ou seja, usando o comando if, se uma determinada condição fosse satisfeita, eu fazia um desvio dentro do programa. A partir de agora nós vamos aprender a repetir as coisas. E para isso nós vamos estudar as estruturas de repetição, ou laços, ou iterações, enfim, qualquer um desses nomes está correto. A primeira das estruturas, então, que vamos estudar é o for. Esse laço de repetição é o mais simples dele, pois o número de repetições é pré-determinado pelo programa. Vamos ver a estrutura, então, a sintaxe do comando for. For variável em range num1, num2, onde a variável aqui é uma variável qualquer que vai controlar o laço do programa. O num1 vai ser o número inicial da variável e o num2 vai ser o número final. Vamos ver aqui um exemplo. For c em range 1,10, eu estou falando, para a variável c, iniciando em 1 e indo até 10, imprima c. E aqui no final eu estou imprimindo a palavra fim. Observação, nesse exemplo, na realidade, eu vou estar imprimindo na tela no computador de 1 até 9. Isso porque o for, ele sempre ignora o último número do laço. Se eu coloco aqui, então, de 1 até 10, ele vai fazer para mim de 1 até 9. Então, se eu rodasse esse programa, ele ficaria da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele não iria até o 10, a não ser que eu fizesse uma pequena alteração aqui, colocando em vez de 10, 11. E aí sim, ele iria até o número 10. Então aí, ó, portanto, para imprimir de 1 a 10, eu deveria fazer for c em range de 1 até 11 e ir imprimindo cada um deles. Eu vou abrir aqui o editor de Python para que a gente possa visualizar este exemplo, ok? Então eu tenho aqui. Então vejamos. For c, vou colocar tudo minúsculo. For c em range de 1,10, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print no C, e aqui no final eu vou escrever a palavra fim. Ok? Então vamos ver o resultado desse programa. Botão direito aqui em cima desse exemplo. Deu um errinho aqui na linha 3. Ah, tá. Depois, aqui, eu tenho que colocar esse 2 pontos. Aliás, eu não sei se eu coloquei aqui no exemplo. Coloquei. Então, vamos lá. Vamos rodar o programa novamente. E ele vai mostrar aqui para mim, ó, de 1, deixa eu subir a tela aqui, de 1 até 9. Porque, ó, apesar de eu ter feito de 1 até 10, ele desconsidera, ele ignora esse último número e vai até 9. Se eu fizesse aqui, por exemplo, de 1 até 6, ele iria mostrar para mim aqui de 1 até 5. Ele ignorou o 6. A não ser que eu faça assim. Se eu quero imprimir realmente de 1 até 6, eu coloco um a mais aqui em cima. Coloco 7, por exemplo. E aí eu terei um exemplo rodando de 1 até 6, conforme eu queira, ok? Muito bem, vamos voltar então aqui à nossa explicação. Outro exemplo. Observe aqui nesse exemplo que eu tenho um outro número aqui depois do 40. Olha, eu tenho uma iteração, é a maneira como a gente chama isso aqui, ou incremento, né, de 1 até 10.
Vocês lembram que quando nós estudamos o visual, e lá no comando para um número de 1 até tanto faça, e eu tinha lá o passo, e esse número aqui é como se fosse o passo, é o número que vai ser incrementado, né? Esse número 2 aqui, opa, vai ser um número que vai incrementar a minha condição. Então aqui, ó, eu estou fazendo uma variável iniciando em 0, indo até 40, mas de 2 em 2, printando 0, 2, 4 até o número 40. Vamos ver isso aqui, então, na prática. Tá? Vamos voltar aqui no meu PyCharm. Vamos fazer aqui, ó, uma variável, por exemplo, variando de 0 até 40, vírgula, agora 2. Esse 2 aqui é o incremento que ele vai iniciar em 0, vai até 40. Na realidade, ele vai desprezar esse último número aqui, né? Porque ele sempre despreza o último número, ele vai até 39, de 2 em 2. Vamos ver o resultado disso aqui. Ó, ele foi até 38, 0, 2, 4, 6, foi imprimindo de 2 em 2 até o número 38. Se eu quisesse que fosse até 40, eu poderia mudar então aqui para 41. E aí sim, eu conseguiria fazer com que ele fosse até o número 40. Vamos aprender aqui mais uma coisinha agora, aproveitando esse exemplo. Se eu quisesse imprimir um número na frente do outro, vocês lembram lá no Visual, nós tínhamos lá o escreva e o escreval, ou escreva L, né, que imprimia um na frente do outro e o escreva L uma linha embaixo da outra. Para mim fazer isso aqui, eu poderia fazer da seguinte forma. Aqui no print eu ponho vírgula, escrevo end igual, abro aspas e dou um espacinho. Por que eu dou espacinho? Para que o número não fique grudado no outro, ok? Então vejamos como vai ficar isso aqui, ó. Ó, ele imprimiu de 1 a 40, imprimiu também a palavra fim no final. Aí se eu quiser, por exemplo, quebrar aqui, eu quero que o fim apareça na linha de baixo. Simplesmente eu uso aquele comando que nós já aprendemos, que é o *n, né? Que é a quebra de uma nova linha. E aí eu rodando novamente, eu vou ver que a palavra fim vai para a linha seguinte. Então aqui, ó, eu imprimi de 0 a 40, dando o espaço de um número entre outro. Se eu tirar o espaço aqui e deixar apenas a barra assim, veja como vai ficar. Aí ele emenda todos os números, né? Fica ruim. Então, vou dar um espacinho, que dessa forma ele vai ficar espacejado e fica melhor. Eu poderia pôr aqui um caractere, aqui, por exemplo, uma barra, um tracinho, tem que dar mais um traço aqui para ficar um número, traço, outro número. Aí, ok? Então é isso aí, tá? Vamos voltar aqui e ver mais alguns exemplos. Outro exemplo seria, se eu quisesse imprimir na tela do número 10 até o número 0, mas o que na realidade eu estaria fazendo? Eu estaria fazendo uma contagem regressiva, ou seja, estaria decrementando o número. Para isso, bastaria eu, no lugar aqui do passo, colocar o número negativo, ou seja, menos 1. Né? Vamos ver como é que isso aí ficaria na prática. Então aqui eu quero imprimir, por exemplo, vamos apagar isso aqui. Eu quero de 10 até 0, subtraindo de 1 em 1, tá ok? Vamos tirar esse exemplo aqui agora. Vamos tirar isso aqui também. Então vamos ver. Ó, iniciando em 0, em 10, aliás, né? Indo até 0, subtraindo de 1 em 1. Ok? Então vamos lá. Tá aqui. 10, 9, 8, até 0. Ok? Ou seja, na realidade ele foi até 1, porque como ele despreza o número 0, ele foi até 1. Ah, mas eu quero que imprima o 0 também. O que eu teria que fazer aqui? Como ele despreza 1, eu teria que pôr até menos 1. Né? Abaixo de 0, o próximo é menos 1. E aí, com certeza, eu ia imprimir de 10 até 0.
Tá aí, ok? Então vamos voltar aqui ao nosso exercício, né? Um exemplo, fazer um programa onde é solicitado um número inteiro e o computador vai imprimir de 1 até o número informado e finaliza com a palavra fim. Eu já coloquei o resultado aqui, né? Coloquei uma variável n igual a um número inteiro, input e digite um número. Para ser em range de 1 até n-1, por que eu pus n-1? Porque se eu pusesse até n, vamos imaginar que eu pusesse 5 aqui, ele iria até 4. Então eu forcei a barra aqui para que ele vá até o número informado e imprimisse ele. Vamos voltar aqui no PyCharm e vamos fazer esse exemplo também. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Vou pôr n recebe o número inteiro, input, digite um número. Então aqui, ó, para C variando, vou apagar tudo aqui, de 1 até n mais 1, ou seja, se eu colocar somente n, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Digito o número 5, ele vai de 1 até 4, certo? Então eu vou fazer aqui n mais 1, e dessa forma, se eu informar o número 5, ele vai de 1 até 5, ok? É interessante esse comando for. Vamos fazer um exemplo aqui, quer ver? Vamos apagar isso aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. For C em range de 1 até 5. Vou dar um print. Olá. E aqui no final, eu vou colocar um fim também. Então vejamos, ó, ou seja, eu quero imprimir 5 vezes a palavra olá, certo? Então ele vai aparecer aqui, ó. Opa, deu um errinho aqui na linha 3. Vou esquecer as aspas. Tá aí, ó. Eu quero imprimir de 1 até 5. 1, 2, 3, 4. Por que foi só 4 aqui? Porque ele ignora o último. O que eu poderia fazer então? Aumentar aqui para 6 ou inicializar em 0. Que de 0 a 5 eu tenho 5 vezes, né? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 olá mundo. Observe o quanto que é importante a indentação no PyCharm, que se eu pegar esse print aqui e empurrar para cá, ele passa a fazer parte da estrutura do for. E aí veja bem o que ia acontecer. Olá print, olá fim, olá fim, olá fim, 5 vezes, né? Vamos mudar aqui para 3 vezes. Olá fim, olá fim, olá fim. Então, veja o quanto é importante a indentação. Vamos voltar ela aqui, rodar novamente, e eu vejo então que eu tenho aqui os 3 olás. Voltando então aqui na nossa apresentação, fazer um programa onde é solicitado 4 números e no final mostre a soma deles. Eu também já deixei aqui feito o resultado, né? Eu simplesmente inicializei uma variável que S de soma com 0, por exemplo. Fiz o loop com o C variando de 0 até 4, ou seja, 4 números, né? Poderia ser de 1 até 5, daria na mesma. E faço, ó, N recebe um número inteiro, digite o número. E faço S mais igual a N. Esse S mais igual a N, pessoal, é a mesma coisa que eu escrever S recebe S mais 1. É uma maneira reduzida de escrever de incrementar uma variável, tá? Mas qualquer uma das duas formas que eu colocar, ou S mais igual a N, ou S igual
a S mais 1, dá na mesma. E no final eu printo a soma aqui, ó. A soma dos números digitados foi, coloca a máscara, coloca o format e coloca a variável que foi recebendo a soma. Vamos voltar aqui então no PyCharm e fazer isso aqui. Tá? Então, para ir variando de 1 até 4, de 0 até 4, porque eu quero 4 números, né? Faça. Aí eu venho aqui, vou fazer n recebe um número inteiro, digite um número, vou fazer aqui S mais igual a N. Ou poderia fazer S igual a S mais 1. Tanto faz. E aqui em cima, antes do for, eu vou inicializar o meu S, né, a variável S, com 0. Ok? No final aqui, ó, eu dou a mensagem. A soma dos números digitados foi, coloco uma máscara, né? Põe um comando format aqui e coloco S, a variável que recebeu a soma, ok? Então vamos lá, vamos rodar esse exercício. Digite o número 3, digite outro número 2, digite outro número 5, digite outro número 1. Então, 3 mais 2, 5, com 5, 10 e 1, 11. Tem um erro aqui. Ah, tá. Não é S mais 1, é S mais N. Mais o número digitado. Vamos digitar novamente. 4. Que esse negócio tá? 4, 3, 1 e 2. 4 e 3, 7. 7 e 1, 8 e 2, 10. Tá certinho. Vamos trocar aqui para vocês verem, ó. Vamos fazer aqui S recebe mais igual a N. Então é a mesma coisa que eu fazer S recebe S mais N, ok? Então vamos lá, rodar novamente. 10, 12, 4 e 1. 10 e 12, 22, com 4, 26 e 1, 27. A soma dos números digitados foi 27. Ok? Bom, agora eu tenho aqui alguns exercícios para a gente fazer, para que a gente possa encerrar essa aula. Na realidade, eu vou encerrar esse vídeo e a resolução dos exercícios vai ficar para o vídeo seguinte, para que fique vídeos menores, ok? Então, assistam o próximo vídeo com a correção desses 3 exercícios aqui. Um que vai informar o primeiro e o último número a ser impresso e informar também o passo, ou seja, de quanto em quanto esses números serão incrementados. O segundo exemplo seria de criar um programa que mostre na tela todos os números ímpares no intervalo de 1 a 50. E o terceiro, para a gente fazer uma tabuada de um número inteiro qualquer informado, né, usando o laço de repetição. Nós já fizemos a tabuada em exercícios anteriores, mas repetindo o comando 10 vezes, porque nós não tínhamos estudado ainda a estrutura de repetição. Agora já vai ficar bem mais simples, tá ok? Então assista ao próximo vídeo com a resolução dos exercícios relacionados à estrutura de repetição for, ok? Até mais, tchau, tchau.